Olá, nesse momento eu quero te convidar a abrir o seu coração e mergulhar na palavra de Deus. Quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21, a história de Jairo. Jairo que se aproxima de Jesus com um pedido daqueles assim que estava ardendo no seu coração, era uma necessidade das maiores na vida dele naquele momento e ele vê em Jesus a sua resposta. E diz assim a partir do verso 21 de Marcos capítulo 5. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, ela se aproxima de Jesus também no meio daquela multidão. Eu não quero me ater aqui a esse texto, essa passagem aqui, esse momento do encontro da mulher, chamada a mulher hemorrágica, que toca em Jesus e é curada ali no meio da multidão. E aquilo tudo acontecendo com Jairo, tentando levar Jesus para a casa dele, porque ele estava completamente desesperado, porque sua filhinha estava quase à morte. E aí acontece aquela cura no meio da multidão, Jesus para, ministra para a mulher, e alguma coisa acontece, que está ali a partir do verso 35 do mesmo capítulo, dizendo assim: falava Jesus ainda, ele junto ali à multidão falando para a mulher, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém contasse isso, ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Olha, eu não sei como é que você lida com os limites da sua vida. Com certeza nessa época, agora a gente está experimentando limites que a gente nem imaginava. Tem gente que não dá conta mais porque precisa dar um abraço em alguém. Tem gente que não dá conta mais porque precisa se aglomerar, gente que gosta de gente em volta, gente que gosta de muitas pessoas ao redor para poder interagir. Nessa época que a gente está vivendo, esse é um limite que está sendo imposto mesmo de tudo quanto é lado. Mas se fosse só isso, se fosse esse o grande problema da humanidade, não poder dar um abraço, estaria bom demais, né? A gente lida com limites muito maiores do que esses. E como Jairo aqui, Jairo estava lidando com um limite que era terrível. Ele era o chefe da sinagoga, ele era uma pessoa importante ali na sociedade da cidade, ele era uma autoridade reconhecida ali, mas a autoridade, a influência, o nome dele ali na cidade não estava resolvendo, nada disso resolvia o problema da sua filhinha que estava doente. E quem tem filhos sabe como é. É ruim ter alguém doente na família, mas quando é um filho, especialmente uma criança pequena, uma menina de 12 anos, isso devia estar assim, consumindo Jairo por dentro. Tanto é que quando ele escuta falar que Jesus havia chegado na cidade, ele corre e se prostra aos pés de Jesus. É uma atitude que é muito intensa, especialmente para aquela cultura judaica. E aí Jairo pede a Jesus: vamos lá em casa que minha filhinha está à morte. E aí eu fico imaginando ele querendo levar Jesus rápido para casa e tudo para.
Jesus começa a perguntar quem é que me tocou. Pedro entra na história e diz assim, Jesus, está todo mundo te tocando, está a multidão comprimindo a gente, e você fala que alguém te tocou, e aí ele percebe que foi um toque diferente, foi um toque de fé. E aí ele tem a conversa com aquela mulher, e a ansiedade de Jairo aumentando, 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 até que chega um ponto que ele recebe a notícia que ele não queria receber hora nenhuma. A sua filhinha morreu. Chegou, acabou. O limite chegou e esse limite é definitivo, porque não há mais o que fazer. Para Jairo, toda a expectativa dele de buscar o Mestre Jesus para ir lá, ele já sabia que Jesus já tinha fama de ter curado outras pessoas e ele iria curar a sua filhinha. Ele sabia do coração compassivo de Jesus, ele tinha confiança nisso e Jesus havia topado ir lá na casa dele, pronto, estava tudo resolvido. Mas o limite chegou. A morte encerrou a conversa. Só que não. Jesus, a partir daquela notícia, ele faz 3 intervenções na vida de Jairo, na vida da família de Jairo. E aquelas 3 intervenções mudam toda a história. Muitas vezes a gente está diante de limites e a gente pensa assim, daqui eu não consigo romper, daqui eu não consigo avançar mais. Mas, quando nós temos Jesus na nossa vida, a gente experimenta o romper de limites que mudam a nossa história. Primeiro limite que a gente vê a partir dessa fé que Jairo teve em Jesus, quando ele se aproxima de Jesus, com essa fé de que Jesus vai conseguir resolver a vida dele, resolver a saúde da sua filha, é o próprio limite da fé. É interessante porque fé se mistura um pouco com esperança, e fé e esperança todo mundo tem. Nós temos fé que as coisas vão melhorar, nós temos esperança que ano que vem vai ser melhor, a gente vira o ano assim, com aquela expectativa, fazendo planos, esse ano foi ruim, mas o ano que vem vai ser melhor. A gente sempre tem expectativa, a gente sempre tem esperança, a gente sempre tem fé. Mas tem certas coisas que acontecem na vida da gente que fé nenhuma resolve, esperança nenhuma resolve, expectativa nenhuma resolve, a não ser que a gente tenha depositado a nossa fé não em coisas que podem acontecer, mas em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E é exatamente isso que aconteceu com Jairo. Jairo colocou a fé dele na pessoa certa. Ele não colocou nas outras autoridades que estavam acima dele, ele não colocou na multidão para torcer. Gente, vamos torcer por mim aí, juntem comigo aí nessa esperança, faz uma torcida aí para minha filha melhorar. Nada disso. O que a gente vê ele depositando a fé dele em Jesus. Mas mesmo assim, quando chega a notícia, ele esmorece. Ele esmorece porque, a partir daquele momento, ele sabia que ele não poderia fazer mais nada. E é aí que Jesus intervém. E diz o verso 36 assim, mas Jesus, sem acudir às palavras da má notícia que chegou da morte da menina, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. É muito interessante porque esses verbos, não temas, crê somente, parece uma simples ordem, mas eles carregam nos originais, no grego que foi escrito isso, os tempos verbais que vão um pouco além do nosso português. Esse não temas, ele está num tempo verbal que ele carrega uma ideia de reflexivo, de contínuo. É como se Jairo assim, estivesse, ao receber aquela notícia, ele começasse a ter medo, não temas, é como se ele tivesse começado a alimentar o seu coração de medo, ele mesmo injetando medo nele mesmo. E aí Jesus fala assim, não faça isso, não se alimente com medo, pare de temer, creia somente. E o verbo crer somente é um tempo assim, é como se fosse um tiro, creia. E a partir desse momento, não pare de crer, pare de se alimentar com medo, creia e não pare de crer mais, mas agora não no que você pode, mas no que eu vou fazer. É isso que Jesus nos convida a fazer. Quando a gente fala em fé, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, não é assim que diz o cantor, a música popular nossa? A gente tem fé na fé, mas não é disso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de uma fé
que é focada naquele que pode mudar as circunstâncias, e esse é Jesus Cristo. E assim ele rompe os limites da fé de Jairo, mas também rompe os limites da nossa fé e nos leva para um nível de intensidade de vida, de relacionamento com Deus, de experiências que vão além do que a gente pode imaginar. E é exatamente essa a segunda intervenção de Jesus, que é o segundo limite que Jesus rompe na vida de Jairo. E a partir da fé em Jesus, o segundo limite rompido é o limite da razão humana, da nossa capacidade de raciocinar, na nossa capacidade de analisar as circunstâncias. Se todo mundo tem fé, se todo mundo tem esperança de alguma forma, todo mundo tem razão. Aqui no Brasil a gente costuma dizer, né, que no Brasil tem, antes a gente falava 120 milhões, agora nem sei quantos milhões são, quase 200 milhões aí de habitantes, a gente fala que tem milhões e milhões de técnicos de futebol. Na Copa todo mundo tem o seu time, todo mundo escala, todo mundo tem a sua fórmula para fazer o time do Brasil ganhar a Copa do Mundo. Todo mundo tem razão. Médico também, né? O pessoal fala que todo mundo tem um pouquinho de médico. Não, é esse tipo de dor, você tem que tomar isso, tem que fazer exercício, tem que fazer aquilo. Todo mundo tem uma fórmula e todo mundo acha que tem razão para alguma coisa. É interessante porque Jesus, quando ele entra na casa, ele faz uma segunda intervenção. Quando ele entra na casa, ele diz assim: por que é que vocês estão em alvoroço e vocês estão chorando? A criança não está morta, mas ela simplesmente dorme. Por que ele falou alvoroço? Por que estás em alvoroço e chorais? É uma coisa interessante. Na cultura da época, se uma pessoa morria, rapidamente, às vezes antes mesmo de morrer, quando a pessoa já estava ali nas últimas, pessoas vinham para já começar a lamentar e a chorar. Nós temos, até na cultura brasileira, de décadas atrás, as famosas carpideiras, que eram contratadas para chorar no enterro. Porque a ideia era o seguinte, a pessoa importante tem que ter muita gente chorando, então as pessoas contratavam gente para chorar no enterro. É uma coisa meio doida hoje, né, se a gente parar para pensar. Mas isso acontecia naquela época com mais intensidade ainda. Se a pessoa fosse importante, ela contratava músicos, o pessoal chegava com flauta, com instrumentos e tocava música, e quanto mais chegava o momento do cortejo para o enterro, mais aquela música fúnebre era tocada e as pessoas chegavam a bater o pé no chão, rasgar a roupa, arrancar os cabelos, e assim, virava literalmente um alvoroço. Só que a questão é a seguinte: Jesus chega e fala assim: por que é que vocês estão nesse alvoroço e por que é que vocês estão chorando? A criança não está morta, mas dorme. É interessante que logo depois diz assim: e riam-se dele, para você ver a superficialidade da questão toda. Quer dizer, aquelas pessoas não estavam tristes não, elas estavam chorando ali porque era o papel delas chorar, porque de uma hora para outra escuta Jesus falando e cai na gargalhada. Se a pessoa estivesse ali consumida de tristeza, ela ficaria horrorizada, mas não cairia numa gargalhada. Para você ver como é que ali, na verdade, era uma superficialidade muito grande. Mas é interessante porque Jesus diz assim: ela não está morta, ela está dormindo. Jesus sabia muito bem o que era a morte. E ele sabia muito bem que aquela mulher, aquela menina, estava sim morta. Mas quando ele diz assim, ela está dormindo, é porque Jesus, ele estava olhando com outros óculos. Ele não estava enxergando a vida ali naquele momento com as limitações que nós temos. Ele não estava enxergando as possibilidades da forma como nós enxergamos. Para Jairo, para a esposa de Jairo, para as pessoas ali em volta, tudo cheirava a morte. Mas Jesus entra naquele ambiente e ele é o doador da vida. E ele entra naquele ambiente e diz: olha, vocês estão vendo morte, eu estou vendo um sono. Porque o que vai acontecer aqui vai ser além do que vocês conseguem imaginar, além do que vocês conseguem raciocinar. E ele rompe com toda a razão daquelas pessoas, com todo o entendimento daquelas pessoas, através dessa palavra. E muitas vezes é disso que a gente precisa do Senhor. Quando a gente quer seguir ao Senhor Jesus, a gente tem que entender que nós precisamos romper com estruturas da nossa mente. O que a gente pode, o que a gente não pode, o que dá certo, o que não dá certo, porque agora é Deus que está no controle.
Agora não era mais os médicos que estavam ali, não era mais o pessoal que estava responsável pelo enterro, que estava ali me olhando como é que vai fazer, a organização, a liturgia do enterro. Não era isso. Jesus entrou naquele lar e a partir daquele momento Ele é o Senhor da situação. E se Ele é o Senhor da situação, coisas novas e inesperadas podem acontecer. Por isso, se você quer andar com Jesus, confie nele. Deixe Ele levar o seu raciocínio. Deixe Ele abrir a sua mente e mostrar coisas que você não está vendo nesse momento. Deixa Ele lançar fundamentos para você pisar firme e dizer assim, está tudo balançando em volta, mas eu estou firme. Está tudo, está um terreno pantanoso em volta, mas eu estou sobre a rocha firme que é Jesus Cristo. E está todo mundo endoidando, eu vou continuar crendo. Porque Ele organiza a minha mente, Ele que organiza a minha vida e eu vou continuar caminhando. E é isso que Jesus fez dentro daquele aposento. Todo mundo endoidou. Jesus disse, o que eu vou mostrar para vocês está além do que vocês conseguem conceber. Aguarda um pouquinho que vai acontecer. E é exatamente isso que acontece quando ele entra no aposento, chama os pais da criança, chama os que foram com ele, os poucos discípulos que foram com ele, Pedro, Tiago e João, entra dentro do aposento, a menina está deitada na cama, corpo inerte, provavelmente já esfriando, se já não estava completamente frio. Para todos que estavam ali em volta, era o limite escancarado. O limite da vida estava escancarado. O limite da salvação estava escancarado. Mas Jesus rompe o último limite através dessa iniciativa da fé de Jairo, que é exatamente o limite da salvação e da vida. Nós temos limites. A gente pode fazer planos, a gente pode esticar nossa capacidade cuidando da saúde, fazendo exercícios, tomando cuidado, atravessando a rua, olhando para os lados, pela passarela, tomamos todos os cuidados. Mas, mesmo com todos os cuidados, nós temos os nossos limites. Épocas como essa que está passando de pandemia, a gente percebe que os nossos limites são muito mais próximos do que a gente imagina. Porque a gente começa a perceber que um pequeno vírus que atravessa o continente, atravessa o oceano, chega, bate nas nossas portas e põe todo mundo desesperado. Olha, será que é agora a nossa hora? Será que é agora que nós vamos morrer? Mas, quando Jairo chama Jesus, Jesus entra naquela casa, ele faz uma intervenção final para romper com o limite que havia acontecido na vida da filha de Jairo. Isso acontece lá no verso 41, quando ele faz o seguinte, tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que em aramaico, a língua da época, diz, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. E ainda Jesus falou assim, dá de comer a menina. O que ela passou aí fisicamente, ela precisa recobrar agora a energia dela, porque ela tem vida pela frente. E ela está completamente curada. E é isso que acontece. Jesus é aquele que não está limitado à nossa capacidade de viver, à nossa capacidade de se salvar. Cá para nós, de vez em quando a gente cai em umas situações, não? Eu me lembro uma vez um documentário mostrando a história de um rapaz que o cachorro dele havia andado no hemisfério norte, aqueles lagos que ficam congelados, e o cachorro resolveu caminhar em cima do gelo, e o gelo de um lugar que estava meio fino, o peso do cachorro quebrou o gelo e o cachorro caiu ali naquele lago gelado. E o dono do cachorro ficou desesperado e foi lá para ajudar, e ele foi com todo o cuidado para tentar tirar o cachorro para fora do lago, e no fundo que ele percebeu o seguinte, que o gelo estava mais fino do que ele gostaria, o peso dele também rompeu e ele cai no lago também. Só que ele consegue pôr o cachorro para fora. E aquele cachorro, percebendo que a coisa não estava boa para o seu dono, ele vai correndo latir para outras pessoas, e ele chama a atenção de outras pessoas que vão lá e salvam aquele jovem, e ele consegue sair ali antes de
de padecer antes de morrer congelado no lago. Eu achei interessante demais porque o salvador do cachorro virou o salvo pelo cachorro. Nem salvar o seu próprio cachorro ele conseguiu, muito pelo contrário, o cachorro que teve que salvar a vida do seu dono. Isso mostra que a vida da gente é muito limitada. De uma hora para outra a gente esbarra nesse limite da vida. E o que é pior, esse limite nos leva para uma outra realidade que é o que há depois da vida. E Jesus deixou muito claro que depois dessa vida tem uma outra existência. E essa existência que ele realmente chama da necessidade de uma verdadeira salvação. A Bíblia fala de uma salvação que não é salvar das nossas enfermidades. Se a gente é curado de uma enfermidade, vai vir outra. Não vai ter jeito, a velhice vai chegar para todos nós e vai chegar um momento que essa salvação não vai ter como mais. Ainda que a gente seja ressuscitado, nosso corpo vai morrer de novo. Mas uma salvação muito mais importante Jesus veio para fazer. Ele rompeu o limite da vida daquela menina, aquele limite que Jairo não dava conta, ele rompe, traz a menina de volta à vida, para nos mostrar que há uma vida superior a essa. E Ele é o doador da nossa vida. E seja jovem, seja bem idoso, o dia que nós morrermos, nós vamos estar diante do nosso Criador, diante de Deus. E aí, essa fé é que vai fazer toda a diferença, porque Jesus disse que Ele veio para salvar o perdido. E quando nós entendemos isso, e cremos na cruz, cremos que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e nos levar para uma comunhão eterna com Deus, nós realmente entendemos para que essa vida serve. Essa vida não é para a gente viver de qualquer jeito, essa vida é para a gente vivê-la em plena comunhão com o nosso Criador, hoje, para que nessa eternidade a gente possa experimentar isso de uma forma muito mais intensa e muito mais completa. E isso Jesus fez muito mais do que na vida daquela menina. Ao curar aquela menina, ao ressuscitar aquela menina, na verdade, ele estava entrando na vida de Jairo para dizer: Jairo, confia em mim. Essa fé que levou você aos meus pés lá na rua, continua crendo em mim, porque não existe limite que não possa ser rompido nessa vida e na eternidade pelo nosso Senhor Jesus. Por isso, eu não sei quais os limites que você está encarando nesse tempo. Talvez seja a dificuldade na área do trabalho, talvez seja a enfermidade, talvez seja a sua vida está legal, está tudo bem, mas o tic-tac está batendo. O relógio está correndo, o tempo está correndo. E se você quiser experimentar uma vida plena, coloque a sua fé em Jesus. Você vai perceber que essa fé vai expandir alguma coisa completamente nova na sua vida. Mais do que isso, essa fé vai abrir o seu entendimento para enxergar coisas nessa vida que você não conseguia enxergar antes, porque Jesus vai romper esses limites do entendimento, mas mais ainda, Jesus entra na nossa vida não só para curar essa ou aquela enfermidade. Jesus entra na nossa vida para ser Senhor e Salvador. Por isso, a atitude de Jairo no início da história é a atitude nossa hoje. Se prostrar diante de Jesus e dizer: Jesus, vem. Jesus, vamos lá em casa. Jesus, vem para a minha vida, porque o que o Senhor tem, eu preciso. Vida e vida abundante. Que Jesus possa encher a sua vida dessa presença preciosa. E eu gostaria de orar por você agora. Gostaria de orar pedindo para que Deus derramasse isso. Esse entendimento, essa experiência que Jairo, aquela mulher hemorrágica tiveram, para que a partir dessa experiência a gente possa realmente caminhar, vendo a nossa vida, assim, indo num fluxo que não é o fluxo natural, mas o fluxo sobrenatural que Jesus tem para nós. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado, porque
Jesus ministrou na vida de tanta gente, tanta coisa foi registrada no tempo do ministério dele aqui na terra, para que a gente pudesse ter uma injeção nova de fé. Mas não queremos a fé pela fé. Nós não queremos simplesmente andar com fé. Nós queremos viver nessa esfera da fé que nos eleva para a Tua presença. E a gente saber que na Tua presença o Senhor pode romper os limites da nossa esperança na vida, romper os limites do nosso entendimento da vida, romper os limites da nossa própria vida para uma eternidade que vai realmente abrir uns portais e a gente vai entrar nessa presença preciosa de Deus e assim nós celebrarmos isso hoje, mas não só hoje, por toda a eternidade. Obrigado pela morte na cruz e pela ressurreição, porque através disso nós temos esse acesso a esse Deus eterno e nós queremos isso na nossa vida. Deus, derrama sobre cada casa que nos assiste, cada pessoa que nos assiste nesse momento, para que a gente possa experimentar nesses dias o precioso da Tua presença. Muito obrigado, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Jesus te abençoe ricamente. Um grande abraço. Olá, gente boa. Muito obrigado por você estar conosco nesse vídeo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Não deixe de dar o seu like. Também inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Um grande abraço.